Eu me chamo Inayá Barros, eu sou artista visual, na verdade meu principal meio de expressão é pela cor, é pela pintura. Eu sou professora de artes da educação infantil, primeiro ciclo do fundamental, e eu coordeno todas as atividades no ateliê, os professores dos outros anos. Eu fiquei pensando bastante sobre um lugar do acolhimento das violências de uma maneira geral, mas em especial das violências que passam pelo corpo concretamente, né? Que está para além daquele lugar institucional que a gente vê as instituições de saúde, as instituições do Estado que representam a justiça, que representam a assistência social e tal, cumprindo, que são fundamentais para conseguir tirar a pessoa daquela condição, né? Mas existem depois, e aí são instâncias diferentes, os lugares onde a pessoa vai ter que construir a vida dela, tocar a vida dela, né? E como viver, tocar a sua vida, buscando uma outra maneira, entendendo que é possível uma outra maneira onde as relações não se construam de maneira abusiva e pela violência. No caso das crianças, né, a escola ocupa, eu acho que esse é um dos principais papéis da escola, a inserção da criança no mundo, né, num lugar social para fora daquilo que a gente, vou falar aqui, família de uma maneira expandida. A escola é o primeiro lugar onde ela vai se ver num outro universo. Então, o que acontece é que muitas vezes, da mesma forma que muitas vezes é na escola que se reconhece a violência, o abuso, também é na escola que a gente vai ter a possibilidade de mostrar para a criança que é possível viver de outra forma. Eu acredito piamente que, enfim, a gente tem aí um monte de gente que fala disso, e a gente tem o Paulo Freire que fala disso, que você precisa de um vínculo afetivo, de confiança. Com esse vínculo de confiança que você vai conseguindo construir ali no cotidiano possibilidades de aprendizagem, de, enfim, elaboração simbólica e vínculos que permitem à criança acessar o conhecimento. E aí, quando eu estou pensando em conhecimento aqui, eu não estou falando só do conhecimento prático e pragmático que a gente precisa para estar inserido no mundo, para trabalhar, para ser produtivo. Eu estou pensando num lugar de conhecimento que te possibilita se relacionar com o mundo de outra maneira, se relacionar com as coisas de outra maneira, enfim, sem precisar da violência como ferramenta. E nesse processo, é um princípio respeitar esse movimento da criança, onde a hora que ela está sozinha, precisa trabalhar sozinha, ela trabalha sozinha, na hora que você precisa ajudar, você ajuda. Você criar um espaço que tem uma organização, pode ter uma organização muito diferente da sala de aula, porque ele pode respeitar o tempo da criança, ele tem um objetivo de aprendizagem que é mais aberto, então isso acolhe maneiras e formas de se expressar diferentes, né? O planejamento, o espaço, a experiência estética, ela precisa garantir que o tempo de elaboração seja respeitado. E esse tempo de elaboração, ele não é necessariamente o tempo de elaboração que você precisa para garantir que um livro seja lido em um trimestre, que um determinado conteúdo seja aprendido num determinado tempo. Por outro lado, quando a gente vê que esse tempo de elaboração foi respeitado e que a criança consegue avançar nos aspectos simbólicos, ela em seguida também consegue adentrar esse outro universo de um conhecimento, vamos dizer, que tem uma sistematização, um tempo, um cronograma
mais... eu não queria usar rígido de um jeito pejorativo, mas que precisa de uma régua, de um ritmo, vamos dizer assim, que é externo ao ritmo dela. Muitas vezes ainda não tem essa possibilidade da palavra e também não tem enfim, não existe ali uma evidência clara de que o que está acontecendo é um abuso de alguma ordem. Você vê muitos sinais, mas você não tem... É aquela coisa que parece uma massa que vai escorrendo da sua mão para todos os lados, você não consegue pegar, segurar e fechar e falar, é isso, né? E às vezes a confusão é tão grande que não é possível para a criança naquele momento chegar e sentar e desenhar alguma coisa e chegar e dizer, hoje eu quero construir tal coisa, assim. E, em geral, é na relação mais bruta, básica com a matéria, é que ela consegue começar a criar dentro de si alguma estrutura para ir pensar em elaborar alguma forma, assim. E aí são situações diversas, assim, desde o tanque sujo de pincel e tinta e sabão, que é constante, e não é dizer que a criança precisa ir lá que nem alguém que tem obsessão para organização e vai limpar todos os pincéis e vai ficar tudo bonitinho. Não, ela fica ali horas tirando pincel de um potinho, pondo pincel no outro potinho, misturando com o resto de tinta que tem ali num potinho de lavar, com outro teste de tinta, pegando o sabão e misturando sabão e vendo as bolinhas de sabão e virando tudo ali de novo e volta de novo. Se eu olho isso como, não, eu preciso pôr essa criança num lugar de produtividade e que absurdo que está desperdício de água, a desperdício de água até é uma coisa bem séria, a gente até pode olhar e falar, vamos pensar um jeito de gastar só essa água que está aqui dentro do tanque, mas enfim, o que eu estou querendo dizer é, se eu olho só com objetividade de restringir para que alguma coisa saia com um fim, eu não dou vazão para que essa experiência sensorial, que pode ser tão estruturadora, aconteça. Tem essa importância de ter a garantia de um espaço físico, né? E aí eu estou falando isso pensando que na maior parte das escolas públicas o professor de artes tem que entrar na sala, que já é a sala que as crianças estão lá desde sempre, com outro professor fazendo coisas, e o quanto aquela sala ela é carregada naquele tempo de outras necessidades de aprendizagem que exigem outras relações hierárquicas com os materiais, com o espaço e com as pessoas, né? Para que a gente tenha essa construção simbólica, a gente precisa garantir uma diversidade de procedimentos de relação com o espaço. A gente precisa garantir que, se precisar, a criança deita no chão para desenhar, que, se precisar, ela sobe na cadeira, porque é assim que ela vai ter uma altura melhor para ter força para encaixar uma coisa. Nesse sentido, a gente não está falando de um espaço que precisa ter uma magnitude física concreta, mas a gente está falando de um espaço que precisa ter características que garantam esse lugar simbólico. Entender que você ter um objeto, um produto, um resultado numa aula de artes, ele é consequência direta de um processo significativo de construção simbólica. A gente precisa de muito mais do que uma casa quentinha e um prato de comida para estar bem. Existe um campo da existência que precisa ser alimentado, que é a subjetividade e que é a cultura que alimenta isso. A estrutura de sentido aqui, ela tem que se dar a partir das experiências pessoais, individuais. Essa experiência ela vai se conectar com o todo, ela vai se conectar com o contexto, mas até que ela se conecte com esse contexto, ela precisa se reconhecer como individual e ser nomeada. Então, essa é a primeira pequena instância. Só que para que essa instância aconteça, precisa desse entorno institucional que garanta isso, que entenda a importância disso. Como lugar estruturador, como lugar de conhecimento. Nesse momento tem uma menina
de 6 anos que a gente vê muitos sinais de uma situação de abuso, né? Então, um jeito de se aproximar da gente, de chegar no colo, que não é só um pedido de carinho, tem um toque ali no fundo que tem uma sensualização, um jeito de brincar com as outras crianças, um incômodo, uma fala que traz um incômodo que não diz o que é, né? Até o dia que a brincadeira o tempo todo com a água, me pedindo, e falando já uma hora claramente, hoje eu preciso fazer isso, não estou conseguindo fazer nada, até a hora que consegue chegar, pintar, desenhar mesmo, até o dia que ela chega, senta do meu lado e fala, eu quero desenhar, e o desenho não é de novo assim, a gente não pode procurar literalidade, o desenho existe outra coisa, é a atitude de estar ali, concentrado. Entendeu? E depois de 10 minutos olha para mim e fala, você precisa me ajudar. Estou com muita coceira e eu não consigo parar de fazer xixi. Ela está me dando um sintoma claro de abuso. Ela não está me falando o que está acontecendo, ela não desenhou nada, mas ela conseguiu, porque um monte de contornos foram acontecendo e um vínculo existe, falar de algum... E ela diz claramente, você precisa me ajudar. Não é só eu tô com coceira e preciso fazer xixi. Muitas dessas situações, a maioria, você não vai... A elaboração não acontece rápida. Os processos são longuíssimos. O que você tem que se apegar na certeza de que você vai plantando sementes, vamos dizer assim, de uma relação vital com alguma possibilidade da linguagem. E que em tempos que não são do nosso controle, isso vai se revelando. A história de o vínculo com a família, em especial nesses casos, não necessariamente é fácil. Na verdade, ele vai ser difícil. O que em especial tem o Akaya, que permite para a gente um olhar sobre a família mais amplo, é o trabalho do Barraco Escola dentro da comunidade, onde a gente vai conhecendo a família, a equipe interdisciplinar, outros educadores, se deslocando daquele lugar. Então, o que eu diria, pensando em outras instituições, buscar conhecer a família de outros pontos de vista, porque aquele que se apresenta para você não é o que vai revelar para você o que está acontecendo necessariamente, né? E voltando para a importância de um espaço rico, um espaço que entende que qualquer objeto fora de lugar pode ser um objeto rico de mudar essa relação. Então, a gente tem agora uma coisa muito bonitinha lá, que é alguém deu de presente uma esculturinha mineira que é um carneirinho, é uma ovelhinha e tem um carneirinho no meio das pernas da ovelhinha. E que está até posto como se aquilo de fato fosse uma esculturazinha pequena do tamanho dessa cadeira. Mas é a coisa mais bonitinha que as crianças, em especial as crianças que estão buscando um acolhimentozinho, que você veja que não estão conseguindo ser vistas e que não estão conseguindo se deixar ser vistas, elas chegam, elas se deitam em cima da ovelhinha, se abraça com a ovelhinha. Se você virar de cara e falar, ai meu Deus, é em cima da ovelhinha, isso morre, né? Enquanto que conversa que você começa a construir quando você percebe que aquele outro objeto no espaço possibilita uma outra relação da criança com aquilo, e que é a partir dessa outra relação que você vai encontrar um caminho de contato.